Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno para um artigo muito legal, muito interessante para você, profissional de educação física, e para você, praticante de exercício. Vem comigo que eu quero te falar sobre o seguinte: gordo, ativo ou magro sedentário? Qual é o estilo de vida que é mais prejudicial, pensando lá no desfecho final, mortalidade? Qual é o estilo que causa um impacto maior na mortalidade? Então, vem comigo que a gente vai falar sobre o assunto. Primeiro dizer assim, esse artigo aqui é um artigo de 2025, mas eu já tenho um artigo parecido com esse lá no meu artigo número 5, em 2021, em que eu também falava sobre essa temática. Isso aqui é uma nova atualização com dados bem interessantes, tá bom? Então, vem comigo, deixa eu trazer a minha tela aqui para ti. Tá? Essa meta-análise é publicada por Well-Dreyer em 2025, numa importante revista, tá? Onde se fez uma meta-análise sobre a temática, pensando o seguinte: bem, a gente sabe que a obesidade é fator de risco para várias doenças, várias causas de mortalidade, em especial as doenças cardiovasculares. A perda de peso, que normalmente é o foco para você melhorar a saúde, é uma estratégia que funciona em termos de redução de problemas de saúde, mas ela é difícil de ser conseguida. A longo prazo as pessoas retomam o seu peso. E aí a pergunta é: será que se eu melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a resistência da pessoa, será que isso não ajudaria a compensar essa falta de redução de peso? Então esse é o foco principal. Porque a gente tem que entender uma coisa muito importante, né, gente? Por mais que a gente tente reduzir peso, a gente tem cada vez visto mais a prevalência da obesidade aumentando. E as razões são muitas. Eu estou lendo um material muito louco aí, que uma hora dessa eu vou compartilhar contigo sobre causas de obesidade, que eu vou te dizer, olha, explica um monte de coisa que é bem interessante, mas enfim, deixa para um outro momento. O que eu quero dizer aqui principalmente é o seguinte: que a gente não pode demonizar as pessoas que não conseguem reduzir de peso. A gente está numa fase de endeusar muita galera do fitness, os corpinhos magrinho, musculoso. Pô, legal, tá tudo certo, parabéns para esse pessoal, estão curtindo a vibe deles, é isso que tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode recriminar e não pode tratar com desdém as pessoas que estão acima do peso. Então, a ideia é um pouco a gente entender assim: bem, estamos com um cenário que não está muito favorável em relação ao peso, o que podemos fazer? Então, esse estudo aqui visa avaliar a relação entre a aptidão cardiorrespiratória, o índice de massa corporal e a mortalidade. Um estudo de revisão com meta-análise, devidamente cadastrado e com as bases de dados. Para participar do estudo, eram estudos de coorte. O que são estudos de coorte, né? Prospectivos. São estudos que o cara pega, avalia um monte de gente, são estudos que foram feitos nos Estados Unidos, avalia os laboratórios, avalia um monte de gente, entrevista sobre o estilo de vida dessa pessoa, hábitos alimentares e várias outras coisas, e mede a capacidade de resistência dessa pessoa. E esses estudos vão acompanhando essas pessoas. A cada 2 anos, a cada 5 anos, chamam essas pessoas novamente para refazer os testes, refazer a entrevista. E com isso você vai acompanhando essas pessoas. Chega um momento que algumas dessas pessoas, infelizmente, falecem e morrem, né? E aí você começa a perceber qual é o perfil de pessoas que tem uma maior taxa de mortalidade, uma maior taxa de ocorrência. Então, por exemplo, você pegou há 10 anos atrás 100 pessoas ativas e 100 pessoas obesas. E aí passaram 10 anos, 15 anos, você chamou essas pessoas e você constatou que parte dessas pessoas morreram. E aí você constata que 10 pessoas que eram ativas morreram, obviamente que os ativos também morrem, e você constata que 30 pessoas obesas morreram. Qual é a constatação que você tem? Se o perfil das pessoas foi semelhante, você pode dizer, olha, a obesidade tem uma taxa de ocorrência maior do que o pessoal que não é obeso. Então, funciona assim os estudos de coorte. Então, para esses estudos aqui, para essa meta-análise, os estudos deveriam ser desse perfil. Avaliação objetiva da capacidade cardiorrespiratória, que é aquele teste com a máscara que você faz na esteira ou na bicicleta. Você eleva seu corpo até o máximo, fazendo a avaliação de todos os parâmetros, né, medindo o VO2 máximo. Medida do IMC também. Análise conjunta, junto com isso aí, os índices de mortalidade, tanto por qualquer causa, acidente, câncer ou apenas doenças cardiovasculares, né? Como referência, né, nesses estudos a gente sempre usa um grupo como referência. Quem era o grupo referência? O grupo que era fisicamente apto e o grupo que era peso normal. Então, como é que se fazia o fisicamente apto?
se separou o grupo mais resistente do menos resistente. Cada estudo, você pegava a amostra e dizia, olha, esses aqui são os melhores, esse com aptidão melhor, esse com aptidão pior. Então se criava 2 grupos, aptidão boa, aptidão ruim, né? E mesma coisa em relação ao IMC em 3 níveis. Tá? Alguns fatores foram ajustados, idade, tabagismo e outras coisas. Constaram 20 estudos nessa meta-análise, 400 mil observações, é muita coisa, 2/3 de homens. E olha que interessante, né? O estudo que menos acompanhou foi de 7,7 anos e o que mais acompanhou foram 26 anos de acompanhamento. E isso é muito legal e são estudos muito difíceis de serem feitos, né? E aqui nós temos 20 estudos desse tipo. Bem, a classificação do grupo. Então, como eu falei, né? A aptidão física era os fit, que eram os fitness, né? Com boa aptidão. E os unfit, que eram os não aptos, né? Eu usei o termo aqui apto e não inapto, né? Na verdade é mais apto e menos apto, mas só para você entender. O IMC nas 3 categorias normais, até 25 normal, 25, 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. E aí se criam 6 grupos. O peso normal e apto é a referência. Esse aqui é o valor número 1. Agora a gente vai ver se você ter um peso normal e não estar apto é uma referência maior ou menor do que isso. Se isso é um fator protetivo ou se é um fator de aumento da ocorrência. Assim também, sobrepeso apto e não apto e obeso apto e não apto. Ok? Entendido como vai funcionar? Então vem comigo agora, vem o resultado e tu vai ter que prestar atenção no que eu vou te dizer. Olha só. Primeiro eu quero te dizer o seguinte. Vem na tua biblioteca virtual. Gente, são mais de 170. Esse aqui é o vídeo 171. Tem muita informação aqui no canal. Procura, tem as lives, tem um monte de coisa. Eu quero primeiramente agradecer que esse aqui foi meu vídeo da última semana. Pela primeira vez eu tive mais de 2.500 visualizações num vídeo. Estou muito feliz, muito obrigado, muito comentário, muita troca de resenha, muito legal, valeu. E quem não assistiu, assiste. Aula de ciência, uma aula legal de ciência falando sobre agachamento, reagindo a alguns posicionamentos de outros professores, muito bacana. Esse aqui é o artigo que eu já falei, parecido com o que nós temos aqui hoje, né? Um dos pioneiros. Atividade física e mortalidade, eu mostro como funcionam os estudos relacionados a esse assunto. Este aqui é um xodozinho. Ex-atletas, pessoas que já foram atletas, vivem mais ou não? E este aqui, olha, para quem é da área da saúde, tem que escutar. Até que ponto a musculação pode ser prejudicial se for feita em excesso? Tem muita coisa boa. E, gente, eu preciso dizer uma coisa só ainda, antes de passar para o resultado. Eu preciso que tu curta, que tu compartilhe, que tu comente. Isso tudo faz com que o YouTube entregue meu vídeo com mais frequência para as pessoas. Se você só passar um olho e não fizer nada, valeu, obrigado, uma visualização. Mas a gente quer crescer no canal, então eu preciso que você compartilhe, comente, nem que bota só um joinha, uma frase completa, o peso é o mesmo, tá bom? Valeu, obrigado quem está me acompanhando e vem junto. Agora, olha só, resultados, tá aqui os estudos, né? IMC normal apto é a nossa referência, pessoa com peso normal e uma boa aptidão. Quando a gente compara este resultado com as pessoas que têm sobrepeso, mas estão bem fisicamente, observe que o nosso losango, ou seja, a média de todos os estudos, ela está sobre a linha do 1, que é a referência. Quando você tem esse valor em cima da linha do 1, significa que não há diferença significativa. Então, você estar com o peso um pouco acima do normal, mas estar bem fisicamente, mostra que existe uma mesma chance de mortalidade, ou seja, igual, beleza? Quando você pensa num obeso, opa, a pessoa é peso mais elevado. Só que ela também tem uma boa aptidão. Observa o quê? Continuamos com o nosso losango sobre a linha do 1. Isso significa que não há diferença ao grupo referência. Você está acima do peso e você está bem fisicamente. Cara, não existe um risco aumentado de mortalidade por todas as causas de morte. Quando a gente vai comparar o IMC normal apto com uma pessoa, presta atenção, uma pessoa com magra, com peso normal, só que não está apta, fisicamente ela tem um resultado ruim, o que nós encontramos aqui? Um aumento de taxa de ocorrência maior, quase 2 vezes maior comparado a este grupo de referência. Então, ter o peso normal e estar mal fisicamente aumenta a chance de mortalidade. Isso também acontece
para o sobrepeso, isso também acontece para o obeso. Então, você estar fisicamente inapto, você ter uma má condição de cardiorrespiratório, de resistência aeróbica, mostra que a tua taxa de mortalidade é aumentada. Isso pensando em todas as causas de mortalidade. Então, resumindo, olha só. Se eu comparo aquele cara peso normal e apto com o sobrepeso obeso mais apto, a taxa de ocorrência é semelhante. 0,96, 1,11, sem diferença significativa. O risco é o mesmo. Não interessa o teu peso. Agora, quando eu comparo uma pessoa tanto com peso normal, como sobrepeso, como obesidade, e não estar apta, as chances aumentam aqui, ó, 1,8, 1,9, 2,04. Ou seja, você tem 1,8 a 2 vezes mais chance de ter a mortalidade por todas as causas. Gente, não é o peso, é a aptidão física a causa principal da mortalidade. Bem, aqui pensando em todas as causas de mortalidade, e se nós pensarmos apenas nas causas cardiovasculares, né? Problema de coração, pressão, AVC, o que a gente vai falar sobre isso? Olha só, de novo a mesma história. IMC normal comparado com o sobrepeso apto, nós percebemos que o losango está um pouco deslocado, mas ele ainda toca a linha. Ou seja, na média de todos esses estudos, não houve diferença. O mesmo acontecendo com o obeso. Comportamento parecido, alguns estudos mostrando que aumentou a taxa de mortalidade, mas uma boa parte dos estudos não tocando a linha. Então, tanto o sobrepeso como o obeso, se tiver uma boa capacidade cardio, a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares não é diferente. A quantidade de pessoas que morrem com o peso normal e apto e os acima do peso e apto é a mesma. Quando a gente compara essa galera com o peso normal, porém inapto, o sobrepeso inapto e o obeso inapto, todos eles apresentaram diferenças significativas. Observem que todos os estudos estão deslocados para uma maior taxa de ocorrência. Sim, quando você está acima do peso e está mal condicionado, isto sim aumenta a sua taxa de mortalidade. Então, se a gente for resumir, a mesma forma como por todas as causas de mortalidade, aqui nós temos o sobrepeso e obesidade, quando você está bem preparado, não houve diferença, embora o valor seja um pouco maior, a gente tem que olhar isso com cautela. E quando você olha o peso normal, sobrepeso e obesidade não bem apto, você tem chances que vão de 2 a 3,3 vezes maior. 3 vezes chance maior. Você ser um obeso e não fazer nem a tua caminhadinha para melhorar a tua resistência, é isso que te ferra a vida. É isso que complica a tua saúde e é isso que a gente tem que combater. Então, gente, isso é uma coisa importantíssima que a gente entenda. Hoje, a atividade física não é só um status de academia. Atividade física não é só fazer porque é legalzinho fazer. É porque te dá saúde, é porque te dá longevidade, porque te dá qualidade de vida. Nós temos que parar de encarar a atividade física como uma opção. Atividade física, o exercício físico é uma obrigatoriedade da tua vida. Não no sentido de obrigado porque é obrigado, imposto por alguém. Você tem que olhar para dentro e dizer assim, cara, eu vou me puxar e vou fazer a minha parte. Tá bom? Então, assim, outras coisas bem importantes. Olha só, gente. Sexo, idade, presença de doenças prévias, tempo de segmento não alteraram os resultados. Não foi diferente entre homens e mulheres, mais jovens e mais velhos, se tinha ou não tinha doença, porque assim, o doente, o obeso, que não faz atividade física, tinha mais gente doente naquele grupo. Não, não era isso, tá entendendo? O grupo que era normal, a peso normal e apto, a prevalência de doença era semelhante. Então, não é esse papinho de dizer não, porque o obeso tinha mais doença consigo. Não, isso foi controlado via procedimento estatístico, né? E outra coisa importante, os estudos que acompanharam por tempo mais curto mostraram o risco mais alto para os obesos inaptos. Então, assim, aquele 3,3 pode ser que seja ainda maior, né? Então, gente, tem que estar ligado. Deixa eu te falar, a discussão traz algumas coisas importantes ainda. A aptidão cardiorrespiratória é um forte preditor de mortalidade, sim. Você ter um VO2 baixo é importante para você avaliar o quanto risco você tem.
Inclusive, mais relevante que o IMC. Não é o IMC o problema. A gente fica aí medindo toda hora peso e estatura para ver se o cara tá gordo ou não, mas o cara esquece de medir a capacidade de cardio. Faz um teste de 6 minutos, faz um teste estimado, faz uma corridinha de Cooper, aplica um testezinho no teu cliente para não ver como é que ele tá. Tá? Ainda, olha só, esse estudo confirma mais uma vez o suporte do conceito do gordo em forma. Fit Fat. Para quem preferir aqui, ó, sou um FF, eu sou um Fit Fat, que é onde a gente percebe que a aptidão física ela compensa o risco da obesidade. O IMC, apesar de ser uma medida limitada, é o que a gente usa para medir o excesso. Em grandes grupos ela é válida. Claro que se você for entrar dentro de uma academia de maromba, não vai ser apropriado. Mas, de forma geral, na população, o IMC, apesar das suas limitações, ele é válido. Importante, pensando em aplicações práticas, nós temos que ter intervenções de saúde pública que promovam atividade física. Em especial aqui, pensando na atividade física aeróbica. Essa onda da corrida, esse aumento da corrida, tenho certeza que vai fazer muito bem para a nossa sociedade. Embora às vezes a gente se assuste com um outro caso que aconteça, uma morte súbita, saiba que a grande maioria das pessoas tem um benefício em cima disso. Profissionais da saúde devem avaliar e promover essa melhora da resistência. É fundamental. Claro que o controle de peso tem que continuar no foco, mas não somente ele. Academias e programas de atividade física devem focar no condicionamento cardiorrespiratório. Eu tenho brigado há muito tempo nas minhas aulas, dizendo que nós, nas academias de toda a região, a gente tem focado muito no exercício neuromuscular, o que é muito bom. Eu sou dessa área, adoro a musculação, mas ela não pode ser só ela. Ela tem que vir acompanhada com exercício aeróbico. E quando a gente fala de exercício aeróbico, a gente está falando de 2h30 por semana. A gente está falando de caminhadinhas bem legais, 30 minutos, 5 dias por semana. Nós temos que fazer essas esteiras funcionar mais fortemente nas academias, os elípticos e as bicicletas. Nós temos que fazer a coisa acontecer. Não somente o foco na perda de peso. Isso é importante, gente. Está aqui o estudo que te mostra isso e isso a gente tem que entender. Então, concluindo, a alta aptidão cardiorrespiratória reduz o risco de mortalidade, inclusive nos indivíduos com sobrepeso e obesidade. Temos que ter estratégias de prevenção da mortalidade e ela tem que considerar tanto o IMC como a capacidade cardiorrespiratória. Promover exercício físico regular, e aqui, importante, exercício aeróbico, é importante independente do peso da pessoa. Tua biblioteca virtual está aí e não esquece, eu preciso que tu comente, curta e compartilhe. Senão, tu vai ficar devendo para mim. Tá bom, gente? Então, este era o artigo dessa semana. Vale a pena. Aqui, ó, quem assistiu, eu quero um like por conta desse vídeo aqui. Trabalhei nele direitinho, preparei o material de primeira e eu tenho certeza que ele tem uma aplicação prática enorme. Tá bom, gente? Valeu, tamo junto, um abraço.